Está começando no mercado e deseja ter sucesso operando através da leitura gráfica? Então, acompanhe comigo, pois neste vídeo eu te mostro uma técnica que explora o primeiro pullback de um movimento. Vem comigo! Bom, para começarmos, você precisa entender o que é um pullback e como identificar esse sinal. Vamos lá! O pullback é um movimento menor no sentido contrário de um movimento maior de tendência, ou seja, nada mais é que um movimento de correção. Se você está observando uma tendência de alta, você irá notar que o preço não irá se deslocar de forma vertical. Em alguns momentos, o preço irá recuar e depois irá continuar subindo. E o mesmo acontece em uma tendência de baixa. A leitura que vamos explorar neste vídeo é justamente o potencial de se realizar uma entrada a favor do movimento de tendência utilizando o primeiro pullback. Vamos para a tela do Profit e acompanhe comigo com bastante atenção, principalmente se você está começando no mercado, para entender todos os conceitos que vamos te passar. Vamos lá? Bom, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é o pullback. O pullback nada mais é que um movimento corretivo dentro de um movimento de tendência. Por exemplo, independente se o movimento for de alta ou de baixa, também teremos o pullback, pois o mercado não se movimenta de forma vertical. Em algum momento, ele irá realizar esse movimento corretivo, irá realizar um pullback. Neste exemplo, no mini dólar, um gráfico de 5 minutos, primeiro temos uma pernada de movimento de alta, depois temos um movimento corretivo, seguido de mais um movimento de alta. Ou seja, nesta região do movimento corretivo é que temos o pullback. Esse tipo de movimento no mercado pode ser explorado para montarmos uma boa operação, com risco-retorno bastante favorável, pois o trader estaria acreditando na sequência do movimento anterior, independente se for de alta ou de baixa. Neste exemplo, temos um movimento de alta, mas também poderia ser um movimento de baixa. Vamos dar mais alguns exemplos na sequência, mas para ficar claro, o pullback, então, é um movimento corretivo dentro de um movimento de tendência. Esse movimento corretivo sempre será um movimento contrário do movimento anterior. Neste caso, como temos essa pernada de um movimento de alta, o pullback seria um curto movimento de baixa. Bom, vamos para mais alguns exemplos de pullback. Então, temos uma pernada de movimento de alta e um pullback realizando a correção do movimento. Vou pegar mais alguns exemplos. Lembrando que temos profundidades diferentes para cada movimento de pullback. Neste caso também temos uma pernada de movimento de alta, um pullback um pouco mais profundo, mas que deu sequência na alta. Agora, neste exemplo, temos também um pullback, mas o movimento já é um movimento um pouco mais íngreme num canal estreito de alta, mas podemos perceber que também há um pullback bem formado. Depois temos a sequência de um movimento de alta. Então, há vários exemplos. Vamos agora para o mini índice. Aqui temos um belo movimento de baixa. Temos a abertura do mercado, movimento de baixa, um primeiro pullback, depois temos a sequência de um movimento de baixa. Ou seja, pullbacks acontecem em todo momento. Mas agora, a estratégia que estamos explorando neste vídeo é a estratégia de aproveitarmos o primeiro pullback de um movimento de tendência. Então, um belo exemplo seria justamente este movimento de baixa. Temos a abertura do mercado, ou seja, esses são os primeiros candles do dia, um gráfico de 5 minutos do mini índice. Temos então um pullback formado, seguido de mais uma perna de movimento de baixa. Ou seja, a estratégia exploraria justamente esta entrada. Mas então, por que explorar o primeiro pullback de um movimento de tendência? Basicamente, quando temos o primeiro movimento bastante direcional, neste caso, temos uma bela pernada de baixa, o primeiro pullback, a formação do primeiro pullback, se resume ao primeiro teste de reversão de movimento. Na prática, o que isso significa? A primeira pernada de movimento, neste exemplo, um movimento de baixa, temos uma força vendedora pressionando os preços para baixo, deslocando o preço para baixo. Logo em seguida, temos a entrada dos compradores, na tentativa de reverter o movimento. Temos maior comprometimento dos compradores nessa faixa de preço. Mas quando temos nova entrada dos vendedores, ou seja, um sinal
de entrada de fluxo vendedor, seja pela primeira barra de baixa se formando ou pela formação dos pavis, um sinal um pouco mais sutil, significa que temos a tentativa da sequência do movimento de baixa. Então, recapitulando neste exemplo, temos a formação do movimento de baixa. Então, temos um pullback, sinalizando a entrada de força contrária, de força compradora, e na sequência, novamente, temos a atuação dos vendedores pressionando os preços para baixo. Isso nos dá uma boa ideia de continuidade de um movimento forte de tendência, que será um gatilho importante na hora da estrutura da nossa operação. Então o trader iria estruturar uma operação justamente para aproveitar a formação do movimento de tendência de baixa. Bom, vamos agora inserir uma média móvel que irá facilitar a visualização dessas movimentações. Clicamos com o botão direito sobre o gráfico, vamos na opção Inserir indicador, vamos buscar uma média móvel. Vamos colocar uma média móvel curta de 12 períodos. Vamos dar um OK. Vamos alterar essa média para uma média móvel exponencial. Lembrando que o uso desta média móvel é apenas um exemplo para ajudar nas tomadas de decisões e nas entradas, mas você pode testar outra periodicidade, outra característica, de acordo com o seu estilo operacional e de acordo com o ativo e tempo gráfico que você opera. Bom, agora, com a média móvel inserida, conseguimos observar com mais detalhes a formação deste pullback, pois basicamente está interagindo com a média móvel. Na sequência, podemos perceber mais um pullback e, por terceiro, temos mais um pullback sendo formado. Porém, lembrando que a estratégia sempre explora o primeiro pullback. Bom, agora vamos limpar esses estudos e dar sequência nos exemplos, mostrar um pouco da estrutura da operação. Bom, comentamos que a estratégia explora sempre o primeiro pullback de um movimento de tendência, mas não necessariamente seria sempre o primeiro movimento do dia. Isso é importante notar. Então, vamos buscar um exemplo de reversão de tendência. Aqui temos um bom exemplo. Primeiro, temos um movimento de alta, seguido de um movimento de baixa, e aqui temos um pullback no sentido inverso, ou seja, a entrada de força compradora não deu sequência no movimento de tendência. Então temos uma quebra de tendência na confirmação. Você também poderia explorar este exemplo, que seria o pullback deste movimento de baixa. Agora, sobre a estrutura da operação, assim que você encontrar o pullback, a entrada pode variar um pouco. Primeiro, uma entrada mais agressiva seria logo na formação do pullback, porém o seu stop loss deveria ser sempre atrás do pullback. Neste caso seria acima deste topo, mas se fosse um pullback inverso, um movimento de alta, teríamos então o stop loss abaixo da mínima do pullback. Então, temos o stop loss, vamos ajustar a marcação para ficar um pouco mais claro. Temos a entrada da operação. E o seu alvo poderia ser tanto por risco e retorno, como também você poderia aproveitar a perna de movimento como um todo. Em outras palavras, essa operação tem um risco e retorno favorável. Vamos marcar as possíveis saídas em verde. Agora, a gestão da operação, você poderia também variar um pouco. Temos a entrada, o stop loss, uma saída com risco-retorno em torno de 2:1, e caso você queira aproveitar toda a pernada de movimento, o que tornaria ainda mais interessante essa estratégia, você poderia fazer uso de parciais, você poderia fazer uso de saídas parciais, até mesmo um trailing stop, movimentando o seu stop loss conforme o mercado seguir movimentando a favor da sua posição. Ou seja, o manejo do risco deve estar de acordo com o seu estilo operacional. Outra dica é, para quem está acostumado a trabalhar com price action e padrões gráficos, poderá utilizar os próprios padrões de reversão, como topo duplo, ou até mesmo o famoso ombro-cabeça-ombro, para reforçar a sua entrada, o que te dará mais segurança na hora da estrutura da sua operação e também do manejo do seu risco. Então vamos recapitular as dicas. Você pode estruturar um gerenciamento de risco em cima dessa estratégia de explorar o primeiro pullback, trabalhar com trailing stop ou até mesmo com uma ordem oco, que te dará mais segurança na gestão das suas operações.
E também, se você já está acostumado a trabalhar com padrões gráficos, pode utilizar o reforço de sinais gráficos como ombro-cabeça-ombro, topo duplo, fundo duplo, até mesmo caixotes de consolidação, que podem ser um sinal também de reversão de tendência, de troca de tendência, que também irão favorecer a sua operação e a sua tomada de decisão. Mas lembrando, essa operação possui um risco-retorno favorável e não é uma operação de scalping, ou seja, não espere realizar uma entrada e uma saída com extrema velocidade, que é o objetivo de uma operação de scalp, mas sim tente aproveitar ao máximo o movimento de tendência, extraindo um bom lucro, aproveitando todo o movimento. Espero que tenha gostado dessa aula e não esquece de conferir os materiais de apoio aqui na descrição. Vamos deixar um link direto para você acompanhar a maratona da análise técnica, com diversas aulas sobre gráficos, indicadores, suportes e resistências e muito mais. E também, se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal e, muito importante, ative o sininho de notificações para garantir que você vai receber todos os materiais que estamos preparando. Bons trades e até a próxima!